2000. O que é? Amanhã pode ser o Olodum. Aliás, meu Deus do dois céu. ritmos que eu gosto muito. Vocês sabem disso, né? Ô, Vene Casagrande, o Flamengo encara o Bahia hoje e joga pelo empate pra ir à semi da Copa do Brasil, assim como o Vasco se Hoje é dia classificou. de emoção. Hoje é a vez do Flamengo. A gente vai ver o VT e na volta o Vene sobe o drone da escalação. Já tem, Vene? Temos a provável, mas pode mudar. Cadê? Maracanã novamente será palco de mais uma decisão para o rubro-negro. E o torcedor quer mais uma vez sair comemorando a classificação do time. Para isso, o Flamengo já vem com vantagem, já que ganhou o primeiro jogo fora de casa e entra em campo com a mão na vaga. E com um bom retrospecto. De 2021 até agora, o Flamengo se classificou para as semifinais em todas as edições. Além disso, irá enfrentar um time comandado por Rogério Ceni e que em 13 jogos jamais pontuou em partidas contra o rubro-negro. E ainda nos duelos em que enfrentou o ex-clube, nenhuma das 4 equipes dirigidas pelo ex-goleiro marcou mais de um gol. O Flamengo vem sofrendo com jogadores lesionados, mas hoje Tite conta com o retorno de Arrascaeta e Léo Pereira. Além deles, Gabigol está de volta, mas começa no banco de reservas. A missão para substituir o artilheiro Pedro fica com Bruno Henrique. Autor do gol do primeiro duelo, quer mais uma vez ser decisivo para ficar com a vaga. Todos os jogadores focados, todo mundo empenhado em fazer a classificação valer a pena dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa. Então, como eu falei, espero que o torcedor possa comparecer, nos empurrar, nos ajudar. Alexandre está apto para jogar na Copa do Brasil, mas não inicia a partida, já que não atua há mais de 3 meses. O Flamengo também informou que Pedro irá passar por cirurgia nesta sexta no Hospital Cop Star, com o objetivo de reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Flamengo e Bahia jogam nesta noite às 9h45, com o rubro-negro sonhando em continuar na competição para ir em busca do pentacampeonato. Cadê o barulho de drone, que na verdade é um helicóptero, já tem 3 anos, né? E a gente ignora. Né? Aí, ó, é um helicóptero, mas a gente finge que o drone faz esse barulho, né? O drone é pesado. O drone é pesado. Que na verdade o drone tem barulho de mosquito, né? Ia ficar meio esquisito. É melhor um helicóptero mesmo. Ô, Vene Casagrande, sobe esse drone aí da escalação do Flamengo pra encontrar o Bahia hoje, jogo decisivo, né? Vale classificação. Fernandinho, eu vou falar aqui o que o Tite esboçou ontem, mas sempre ressaltando, enquanto o Flamengo treinava ontem, Varela e Pulgar estavam voltando ao Brasil. Inclusive, eles estão lá no CT Ninho do Urubu e vai ficar a critério da comissão técnica se eles serão aproveitados ou não. Na ausência desses 2 atletas na atividade, o Tite esboçou o seguinte: Matheus Cunha no gol, que é o goleiro da Copa do Brasil, não das Copas, é o goleiro da Copa do Brasil, Matheus Cunha no gol, o Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, e aí o meio de campo, ele primeiro formou com Alan e Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique no ataque. Isso que foi mais o que me chamou a atenção, ele não colocou o Gabigol. E depois ele tirou o Alan e colocou o jovem Everton Araújo ali no meio de campo junto com o Léo Ortiz. Não mencionei o Léo Ortiz. Então voltando, vamos lá. Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Alan inicialmente, Léo Ortiz, Arrascaeta, Gerson e a dupla de ataque Bruno Henrique e Luiz Araújo. Mesmo na ausência do Pedro, ele não colocou o Gabigol. Isso para mim foi o que mais me chamou a atenção. Por que eu falo que essa é a provável escalação? Porque depende muito, se ele quiser utilizar o Varela como titular e o Pulgar como titular, ele vai poder. Depende muito da estratégia de jogo e foi isso que me explicaram. Porque pelo adversário, como é o Bahia, ele prefere utilizar o Varela por ser um lateral mais defensivo. Sim. Mas depende das condições físicas do atleta. O Bahia é muito poderoso, principalmente no meio de campo. Exatamente. Né, então ele coloca o Léo Ortiz novamente como volante e aí fica a dúvida se vai ser o Alan, o Everton Araújo ou até mesmo o Pulgar, se ele tiver condições, ou se não vai ser o Alan mesmo, que eu acho assim que vai ser arriscado. A verdade é essa, pelo mau momento que o Alan vive com a camisa do Flamengo. Eu não consigo acreditar num Alan dando a volta por cima num jogo como esse. Você não acha numa virada de chave? Num jogo como esse, não. Você não acha, Pedrosa? Porque a gente não tá falando de qualquer jogador, né? A gente tá falando do Alan, que é um jogador com muita capacidade e, aliás, com muita alegria. Teve, inclusive, você comemorou muito, obviamente, a chegada desse jogador no Flamengo. Mas ele foi cotado para a seleção, mas ele até agora não aconteceu. Mas já vimos outros casos de jogadores no Flamengo que demoraram mesmo. O Léo Pereira é um desses casos. Ele demora a engrenar. Léo Pereira, exatamente. Então, Cebolinha. assim, isso não é perfeito, isso não é incomum.
E uma hora a chave vira. Às vezes a chave vira num jogo poderoso como esse, Lucas Pedrosa. Mas é um jogo poderoso, mas que você, ao mesmo tempo, tem o controle do resultado na sua mão. Então, às vezes, pode ser um bom momento para essa virada de chave. Mas o problema do Alan, para mim, Fernanda, ele sempre foi um jogador muito técnico, mas também tinha poder de marcação. O Alan não se mostra hoje no Flamengo nem um jogador intenso e muito menos de construção. Eu vejo o Alan muitas vezes como uma figura que não consegue ajudar o Flamengo em campo. Então, eu colocaria o garoto, se fosse o caso, o Everton Araújo, dar uma oportunidade para ele. É bom esse menino? É bom. Vai precisar correr muito atrás do meio-campo do Bahia. E tem um outro ponto também, das laterais. Por que ele talvez prefira o Varela? Porque na lateral esquerda, o Bahia tem um meio-campo, que é o Luciano Juba, que é um jogador extremamente qualificado. E na lateral direita tem o Santiago Arias, que é outro jogador também que ataca bastante. Então o Bahia, além de ter esses 4 pilares aí no meio-campo, tem 2 jogadores que conseguem subir muito a linha, que são o Luciano Juba e o Santiago Arias. Então eu entendo a preocupação do Tite. Eu não entendo essa insistência no Alan. E nada contra o Alan, é questão de momento, gente. O que ele apresenta com a camisa do Flamengo não faz com que ele possa ser titular, na minha visão. Então eu preferia muito mais dar uma oportunidade para um garoto que está buscando uma vaga no time titular, que está crescendo com o time do Flamengo, do que o Alan, que já mostrou várias e várias vezes que não está em condições. A gente já percebeu que o Tite é assim, desde a seleção brasileira, né? Ele não é a meritocracia imediata. Quem tá jogando melhor? Pedrosa? Então é o Pedrosa. Quem tá jogando melhor? O Vene? O Vene. Muitos treinadores trabalham desse jeito. O Tite não. O Tite, ele é um cara muito paciente. E ele é um cara que tem uma troca, eu percebo, que tem uma troca muito boa com os jogadores. Então ele entrega essa confiança. Olha, eu sei que você não tá bem agora, mas eu vou continuar apostando em você, porque eu acho que você vai dar a volta por cima ou vai conseguir mostrar o seu valor. Então, assim, a gente já entendeu que o Tite é muito assim. E eu acho que a gente já percebeu com vários elementos e principalmente com o Alan, essa personalidade do Tite. Pois é. Mas eu acho que tudo tem um limite. Eu concordo ele fazer isso, mas em outros momentos eu já falei aqui que eu acho que não dá para forçar tanto a barra no caso do Alan. E no ataque, eu acho que mostra muito mais o lado do Gabigol do que do Tite. Por quê, Vene? Porque assim, se a gente for parar e analisar, mesmo na ausência do Pedro, o Gabigol não vai ter oportunidade, pelo menos o que ele esboçou na atividade de ontem. Mas aí muita gente vai reclamar. Como assim não vai colocar o Gabigol? Gente, o Gabigol não vive um bom momento e está voltando de uma lesão muscular. Então, se a gente for parar e analisar, não é um absurdo ele colocar o Bruno Henrique. Né? Ele está apto, ele está relacionado para o jogo, voltou, está pronto, está liberado pelo departamento médico. Só que a gente for parar e analisar também, o Gabigol não tem as mesmas características do Pedro. Então não faz nenhum sentido o torcedor, entre aspas, ficar revoltado com a decisão de ele não colocar o Gabigol e colocar o Pedro. Se a gente for parar e analisar características, o Carlinhos é quem mais se aproxima do Pedro. Sim. Mas, tecnicamente falando, está muito distante do Pedro. E eu concordo com a decisão do Tite em colocar Bruno Henrique. E eu até falei isso aqui outro dia, que eu achava que ele faria isso. Colocar Bruno Henrique e Luiz Araújo. Luiz Araújo é indiscutível. Para mim, tem que ser titular na equipe do Flamengo nesse atual momento. A dúvida era quem ele colocaria na ausência do Pedro. E ele esboçou com o Bruno Henrique. Você colocaria o Gabigol? Ih, gente, não tem mais o X pro povo falar. Verdade. Não tem... Big Boys, a gente vai ter que dar um tem negócio Blue aí, Sky, uma coisa... Blue Sky tem... Qual é a que você tá usando? Blue Sky? É o Blue Sky que você tá Eu usando? tô usando Blue Sky, Instagram, Thread, YouTube. Thread? O nome daquilo é Thread? É. Gente, ontem eu fui usar o Thread, eu achei... Tá confortável. Você tem que ser esperta, faz que nem eu. Tudo que você publicar no Instagram vai automaticamente pro Thread. Não, o meu já vai, Não, mas eu tô achando o Thread não tá tóxico ainda, hein? Não, é porque o Threads nada mais é do que a base de usuários do Instagram, né? Então é um povo feliz. Agora, esse povo feliz escolheria o Gabigol, eu acho. Você escolheria o Gabigol? Tá dividido no Thread. Tá dividido e você tá lá, né? Tá lá, tá dividido. Eu não escolheria. Eu acho que quem tá escolhendo o Gabigol é muito mais esperando a mística do que, de fato, pelo que tá acontecendo dentro de campo, né? O Bruno Henrique, ele vem fazendo boas partidas com a camisa do Flamengo, fazendo gols. Mesmo quando o Flamengo teve uma oportunidade de ser goleado pelo Botafogo, ele fez gol de cabeça. Enfim, a gente até citou aqui essa boa característica que ele tem. É um jogador que parece mais pronto do que o Gabigol nesse momento, até porque tá voltando de lesão. E é um jogador que dá mais possibilidades para o Tite do que o Gabigol, na minha visão, no atual momento. Muito bem.